Boa noite, seja bem-vindo aí à nossa live, que agora não é live, é um vídeo. Alguma coisa aconteceu aí entre gravar live, fazer qualquer coisa nesse sentido. Então, infelizmente, não sabemos qual foi a nossa dificuldade. Então, quero convidar você que está nos acompanhando, se você está assistindo esse vídeo depois, ele não é a nossa live não ficou gravada. Então, quero convidar você que você nos acompanhe ao vivo, contribua aí conosco. Como eu acabei de fazer a live, ainda estou um pouco rouco, então você me perdoe, mas espero poder trazer um conteúdo de tanta qualidade quanto foi a nossa live, tá bom? Que infelizmente ela se perdeu. Então vamos lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, ele diz assim: pois há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Para isso foi designado pregador e apóstolo, digo-lhes a verdade, não minto, mestre da verdadeira fé aos gentios. Esse texto diz que há apenas um único mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, aquele que se entregou em nosso favor e deu testemunho no próprio tempo, não no tempo de Paulo, mas anteriormente. Esse testemunho já se espalhava. Cristo único, plenamente homem e plenamente Deus, tá? E é com um texto como esse que nasce esse princípio da reforma aqui descrito, solus Christus, somente Cristo, tá? Somente Cristo. Por que ele é importante? Porque Lutero levanta essa bandeira. Ele levanta essa bandeira por quê? Porque lá na Idade Média, havia a ideia de que nós precisaríamos completar a obra da salvação de Cristo Jesus. Lutero ele se levanta e fala assim, não, somente Cristo é a única pessoa capaz de tornar a salvação possível. Ninguém mais. Tá? E ele batalha com essa ideia de que para ser completa a obra da salvação, ela precisaria de algo mais, seja em obras, seja um intercessor, seja um sacerdote, seja uma oferta, qualquer coisa que completasse a obra de Jesus Cristo. Lutero ele se levanta e diz não, Cristo Jesus é suficiente, nada mais deve faltar. Cristo não precisa de nada mais. Cristo é mais do que suficiente. Nada pode completar a obra de Cristo. Boas ações não completam a obra de Cristo. Elas, na verdade, não facilitam em nada. Intercessores santos do passado não podem completar a obra de Cristo. Sacerdotes, seja ele um padre, um pastor ou qualquer outro tipo de clérigo, ele não é capaz de completar a obra de Cristo. Doações financeiras, ela também não é capaz de completar a obra de Cristo porque nós não somos merecedores dessa obra. Lembra, foi somente pela graça, somente por meio da fé e somente em Cristo. Chegando ao ponto, nesse período da Idade Média, de produzir a doutrina do purgatório, em que seria um lugar para aqueles que não atingiram tal padrão, para que eles fossem purificados ou purgados em sofrimento, até completar essa obra. Então eu precisaria pagar pelos meus pecados. A obra de Cristo não fora suficiente. É justamente contra isso que Lutero está batalhando, é isso que Lutero está se opondo, e é isso que está no meu e no seu DNA. Enquanto protestantes, entendemos que sem merecer a sua graça, Deus enviou Cristo,
único, que era plenamente homem e plenamente Deus, e que poderia pagar o alto preço de nossa salvação. E recebemos esses benefícios não por obras ou qualquer tipo de mérito, porque nós não merecemos. A fé em Cristo é o único meio de salvação. Cristo, Deus que se torna homem, assume o nosso lugar de pecadores não merecedores, para que estes fossem salvos, santificados e adotados como filhos, e tivessem seu relacionamento plenamente restaurado diante de Deus. Cristo é o único meio, não existe nenhum outro meio. Assim fica claro que nenhum outro intercessor é suficiente, ainda que isso seja politicamente incorreto. Cristo, quem sabe, correria o risco de ser chamado ou de ser cancelado caso os adolescentes do nosso tempo vivessem no seu próprio tempo. Cristo, aquele que diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João capítulo 14, verso 6. Parece que Cristo não coaduna com a ideia de que todos os caminhos levam a Deus. Não, Cristo diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, fora de mim nada é a verdade, eu sou a vida, fora de mim não há vida. Então não são todos os caminhos que levam a Deus, não é todas as religiões que levam a Deus. Tudo que está fora de Cristo é enganoso. Tudo que está fora de Cristo é enganoso. Por isso eu quero chamar a sua atenção aqui para alguns pontos importantes que tanto esse texto de Timóteo, que diz que Jesus, ele é o único mediador entre Deus e os homens, quanto esse valor que está em nossa identidade, que é solos Christus, nos ensinam hoje. E eu quero chamar a sua atenção. Jesus é o único caminho a Deus. Fora dele, só há condenação. Jesus é o único caminho a Deus. Fora dele, só há condenação. Ainda que isso possa ser politicamente incorreto, ainda que isso pode parecer egoísmo, dono da verdade, não importa, Cristo é a verdade e ele é o único intercessor entre nós. Não há homens bons o suficientes para servirem como intercessor, somente Cristo, porque ele é plenamente homem para tomar o nosso lugar e plenamente Deus para pagar o preço da dívida eterna. Portanto, principalmente você protestante, tome muito cuidado de não elevar pregadores, pastores, líderes à posição semelhante à de Cristo. Ninguém substitui a obra de Cristo. Cristo é único em tudo e em todos. Cristo é suficiente, independente do que eu fiz ou como eu vivi até aqui. Cristo é suficiente para a minha vida emocional. Cristo é suficiente para a minha vida espiritual. Ou estamos com a verdade que é Cristo exaltado e ressurreto, ou somos politicamente corretos. Os dois não dá. Ou eu estou com Cristo e ele é a verdade, ou eu estou com a cultura e com a sociedade do meu tempo e de qualquer outro tempo, porque o mundo jaz no maligno. Os dois eu não consigo. Cristo é suficiente para todas as áreas da minha vida. Nada nem ninguém deve substituir a pessoa e a obra de Cristo. Nada nem ninguém deve assumir esse lugar na minha e na sua vida, na minha e na sua história. Esses são os desafios que eu gostaria de trazer para você essa noite. Que você reflita a pessoa de Cristo Jesus. Cristo é único. Não existe vida fora dele. Não existe salvação fora dele. Somente a Escritura, somente a graça, somente a fé
e agora somente Cristo. Somente Cristo. Que isso esteja guardado no seu coração. Que isso esteja guardado na sua mente. E você entenda como isso é importante para a nossa identidade como cristão. Isso faz parte de quem nós somos. Que Deus abençoe. Eu sei que essa reflexão está ficando bem mais curta do que a nossa live mesmo. Eu peço desculpa a você, tá? A minha voz está cansada, eu estou um pouco cansado, mas isso faz parte. Eu espero que ainda assim, apesar do meu cansaço, apesar do contratempo da tecnologia, Deus abençoe a sua vida. Deus fale ao seu coração e Cristo assuma o lugar que Ele deve ter na sua vida e na sua história. Que Deus te abençoe. Só quero trazer aqui um relatório para você que tem nos acompanhado, ainda que não ao vivo, tá? Compartilhar com você, nós oramos por vocês, você pode mandar pedido de oração para nós, nós vamos atualizando, nós já oramos durante a live, nós não vamos fazer aqui novamente, tá? Então, você pode nos mandar, nós oramos por você, nós nos comprometemos e pedimos que vocês também orem por nós, tá? Tem aparecido algumas possibilidades de assumir ministério, tá? Algumas igrejas, outras para auxiliar. Então peço que você continue orando por nós, que Deus nos conduza nesse tempo tão difícil e tão desafiador que temos vivido, tá? Que Deus nos direcione. Tá? Peço que vocês continuem orando por nossas vidas também. Obrigado pelo carinho, pelo cuidado de muitos de vocês que têm nos acompanhado, tá? Então é isso. Peço que você também, quem sabe, me manda aí um direct, põe no comentário aí melhores horários para nossa live, especialmente você que não nos acompanha ao vivo. Quem sabe você não nos acompanha porque às 8 horas na quinta-feira você não pode, você tem aula, faculdade, não sei. Então peço que você coloque lá, me dá aí 2, 3 opções de horário que seria melhor para você nos acompanhar ao vivo, quem sabe às 21 horas, 22 horas, não sei, e talvez a gente consiga alinhar, consiga poder encontrar um horário melhor para que mais pessoas estejam conosco ao vivo, tá? Então a gente vai pegar esses horários, montamos as sugestões, montamos uma enquete, e vamos seguir em frente, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês e muito obrigado pela sua audiência, pelo seu cuidado e pelo seu carinho. Deus te abençoe.